tudo é importante para a gente ter os pequenos fatores para somar e a gente falar de qualidade de vida. Sim, então, a gente não pode ter mais esse estigma que uma mulher em menopausa será uma mulher fora do peso, doente, desmotivada, sem vontade, ela vai ter que ficar mais reclusa. Isso não cabe mais nos dias de hoje. A gente vai falando de um processo de menopausa, mas um processo que pode ser elegante. Aí, de novo, eu vou usar a palavra elegância e a gente pode falar de qualidade de vida. Mas esse preparo, aquilo que come de carboidrato tem que ser utilizado, tem que ser queimado. Então, comer o carboidrato na proporção. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do É Coisa Séria, um programa para te ajudar a viver mais e melhor. Eu sou Fabiana Losnack. E eu sou a Júlia Haghihara, é um prazer ter você aqui com a gente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha para que mais pessoas tenham acesso sobre saúde. E hoje o nosso episódio tá muito bonito, encantador, especial. Porque hoje, quem nós temos aqui, Fabi? Doutora Suzy Kelly Lisboa, obrigada por ter vindo. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é uma alegria e um prazer estar aqui com vocês, pra gente fazer esse bate-papo. Que bom. Muito bom. Doutora, mas a gente quer conhecer mais sobre você, como que você se interessou pela área da medicina, pela sua especialidade. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Então, vamos lá. A ideia de fazer medicina veio muito breve, bem pequeno, eu já lembro dessa... como coisa de criança. Então, eu lembro que eu tinha uma agulha de crochê da minha mãe e eu usava essa agulha de crochê para fazer cirurgia, as bonecas. Então, isso desde pequeno eu lembro com essa intuição, essa ideia, ou eu falo que esse desejo de fazer medicina. Então, isso para mim sempre foi muito claro. Até passaram por algumas outras menções de fazer alguma outra profissão, mas era muito momentâneo. E eu voltava para a medicina de novo. A medicina venceu, né, doutora? Venceu, com certeza. E a sua especialidade? Conta um pouquinho pra gente. Então, a especialidade também foi algo que foi acontecendo pela própria família. Eu tenho um irmão que é diabético, ele tem diabetes tipo 1, ou seja, que é aquele diabetes que necessita de insulina. Isso há bastante tempo atrás ocasionou uma comoção na família. Isso eu estou falando de uma história de mais de 30 anos, em que não havia canetas de insulina. O que a gente tinha era aquela insulina mista purificada, ainda sou dessa época, que era uma insulina de origem animal. Então, isso tudo me fez ir, obviamente, para a questão da endocrinologia. E logo depois, bem depois, aliás, a minha mãe também fez o diagnóstico. Minha mãe tem Hashimoto, tem hipotiroidismo. Ou seja, eu vim de uma família endócrina e não sabia. Já estava ali já estava te treinando, estava no seu doutora. propósito, né, doutora? Exatamente. Trabalhar com essa área. Isso mudou seus hábitos de vida? Sim, então esse primeiro momento que eu tive esse choque com a questão da doença foi através do meu irmão. Eu vim de uma família que o conceito de alimentação era um conceito de conforto. Então, tudo se fazia em prol de comida. Então, eu lembro que café da tarde na minha casa, nós estudávamos de manhã, mamãe é de São Luís do Maranhão, então tinha cuscuz, tinha bolo de milho, isso num café da tarde. Agora que eu me escondo, que eu amo café da tarde, aquela mesa cheia de coisa. E de uma hora para outra eles tiraram tudo, porque a gente tinha que dar exemplo para o meu irmão. E para que todo mundo saiba, eu tive um diagnóstico de obesidade. Não acredito. Nem parece, plena, linda, maravilhosa desse jeito. Pois é. Então, assim, eu lembro de ir ao pediatra e eu não gostava de ir naquele pediatra. Isso marca, era o Dr. Wilson, eu lembro nos dias de hoje, o olhar, tudo. E assim que eu chegava lá, ele falava, essa menina precisa emagrecer, essa menina precisa emagrecer. Então, para mim, já era um trauma aí na consulta dele, porque eu sabia que ele ia me dar bronca. E aí veio essa história do meu irmão, para vocês terem uma noção. Quando meu irmão foi diabético, eu tinha 12 anos de idade, eu já tinha essa estatura, eu cresci bastante, eu tinha super isso, se a gente for ver há um tempo atrás, eu tinha 1,73 aos 12 anos. Nossa! E não era muito comum naquela época. Hoje a gente maior vê, da turma. Hoje a gente vê até que é bem comum, mas eu tinha 1,73 e tinha naquela uns 78 quilos. Então eu era já um sobrepeso.
E quando ele ficou diabético, eles tiraram tudo. Como naquela época você não tinha uma noção de o que seria uma alimentação saudável para um indivíduo diabético, eu lembro que em casa tinha chuchu e frango. E amanhã, o frango e o chuchu. Então era uma monotonia. Eu lembro que, às vezes, quando eu tinha que ir para casa de alguma amiga, eu adorava, porque eu sabia que ia ter comida diferente. Sim. Aí você comia tudo que tinha adorava. vontade. Então eu sempre, se pudesse, pode dormir na casa do fulano, eu adorava, entendeu? Porque realmente naquele período, o macarrão, eu lembro que durante décadas. E isso, obviamente, impactou na minha vida. Num primeiro momento foi uma forma negativa, porque eu acabei tendo um padrão de uma alimentação muito restrita, até por essa ignorância. Então, por isso que hoje em dia eu coloco essa questão da importância da alimentação junto da endocrinologia, porque é o primeiro andar, é o primeiro pilar quando a gente fala de saúde. E não precisa ser dessa forma restritiva com a qual eu passei. Pode ser uma maneira muito mais leve, pode ser uma maneira muito mais educacional. Ali eu aprendi pela dor, eu não aprendi por escolhas, era o que tinha para comer. Na verdade, você é a médica que viveu a dor dos seus pacientes, né? Com certeza, com certeza. Muito mais amplo para tratar. Porque sei dessa questão, o que é uma alimentação restritiva, eu sei do que é vontade de comer. Na verdade, começou pelo meu sobrepeso e obesidade. Acabou tratando seu irmão e você junto? Sem dúvida, foi bem por aí. E, infelizmente, do que a gente tem hoje, o meu irmão não é tão atento à alimentação como eu fui. Tanto é que em alguns lugares em que eu ia em restaurante, algumas pessoas que me conheciam até me perguntavam, você é diabética? Porque eu fui extremamente exigente e rigorosa comigo, até para dar exemplo para o meu irmão. Que fofo. Então, durante muito tempo, eu tirei o doce. Isso que eu falo para as pessoas, que o doce realmente não é algo, por muito que as pessoas possam dizer, eu não vivo sem o doce, a gente consegue viver. É uma questão de hábito, quando a gente pode fazer outras escolhas. E outras escolhas também saborosas que possam falar de vida. O que não pode ter o extremo, só vivo comendo isso, só vivo para aquilo. A gente tem que ter flexibilidade, né? Legal. Doutora, eu sei que você fala muito sobre comer com elegância. Defina isso pra gente. É justamente esse processo que eu falei há um tempo, então, nessa transição da minha adolescência, era proibitivo a comida, era proibitivo ter um paladar, porque é uma monoalimentação, o frango e o chuchu e o frango, né? Uma bialimentação, aliás, e, de repente, poder ter a consciência de que você pode ter todos os alimentos, mas de uma forma equilibrada, de uma forma elegante. Então, é aquilo que eu digo, a gente tem sociedades, nós temos culturas, eu sempre falo, a sociedade francesa, não existe obesidade na França. Se a gente for dar um pulo na Itália, não existe obesidade na Itália. Milão é capital de moda. Então, pensando no aspecto assim, se eles têm a mesma padrão genoma que o nosso, o que faz diferente? É a questão comportamental. Então, a gente vai ter que exercitar muito dessa questão do comportamento, trazer consciência para as pessoas como elas estão comendo, como elas estão se alimentando. É muito interessante, eu observo, às vezes na clínica, você pergunta, o que você comeu ontem à noite? Não sei, não lembro. Quer dizer, não há um preparo. É tudo muito feito no improviso. É feito de uma forma, eu falo que bem primária. Vou matar a fome. Mas não é só matar a fome, o que eu posso fazer para nutrir o meu corpo. E quando eu falo dessa nutrição, ela está ligada ao aspecto, obviamente, sentimental, das minhas experiências alimentares, do meu paladar, daquilo também que eu necessito, trazer essa alimentação como uma forma de consciência. Então, para eu ter disposição, para eu ter estado de ânimo, eu tenho que ter fonte de carboidrato. Com certeza. Então, eu não preciso tirar esse carboidrato. Como hoje a gente vê. Eu costumo brincar que as pessoas hoje passam por um momento que é a açucarofobia, né? Elas têm fobia de comer açúcar. E é absurdo, porque o carboidrato, se a gente for ver do ponto de vista de quilocalorias, 1 grama de carboidrato são 4 quilocalorias. 1 grama de proteína são 4. A gordura é que são 9 quilocalorias e o álcool 7. Então, se a gente for falar de 1 grama, é o mesmo peso, e o que significa isso em calorias, obviamente que a gente sabe que a gordura e o álcool têm um efeito muito mais deletério, muito mais agressivo do que o carboidrato e a proteína. Então, é trazer isso de uma forma consciente. Até eu uso algumas comparações. Você saber combinar os alimentos. Para nós, mulheres, a gente combina a roupa, a gente combina... Então, essa combinação tem que existir na alimentação. Por isso que fica uma forma muito mais leve e muito mais fácil da pessoa conseguir praticar, do que aquela coisa de não pode. Mas por que não pode, né? Esses são os desafios que a senhora enfrenta com os pacientes no consultório? Ou tem alguns que são diferentes? Eu diria que é um dos principais desafios, mas logo de imediato é o que eu costumo colocar para eles, né? Normalmente eu acabo
Como eu sempre digo, eu trabalho sobre 3 pilares. O primeiro pilar, a gente fala que é a alimentação, é a sua relação que você tem com a alimentação, é a tua relação com o ambiente, né? O segundo ponto, a gente vai estar falando que é o corpo físico. Não tem como a gente falar de saúde se não tiver ação, atividade física para esse corpo. A gente sempre fala que eu preciso do músculo, porque o músculo que tem mitocôndria. A mitocôndria que vai dar energia ATP para esse corpo. Então, se eu fico parado, menos energia ou menos estímulo para essa mitocôndria funcionar, a gente terá. E o terceiro ponto é a parte endógena. Então, eu tenho para falar, é um eixo, então é uma tríade que a gente fala. Então, o que se come, o que se treina e o que a gente vai fazer dessa parte endógena. E na primeira pergunta que eu faço é, o que você comeu ontem à noite, como eu falei? E às vezes as pessoas vêm na ponta da língua, não sei porquê, um frango e uma salada. Ah, será? Não mentir pra mim, não. Mas eu de imediato faço, aí eu respondo, mas você conseguiu? Mas eu comi arroz e feijão. Aí eles, obviamente, ficam assim, mas pode comer arroz e feijão? Eu como. Eu coloquei um pouquinho de arroz e feijão. Aí já vai mudando, né? Vai mudando. Aí ela fala assim, pode comer croissant. Nossa, eu comi 3 croissants. Aí não pode vai mais. liberando. Aí eu falo que é essa questão dessa postura que a gente vai poder colocar. Então, é o que a gente vê de comportamento, como eu falei. A endócrina, ela vai precisar de um comportamento. Então, o arroz e o feijão é uma combinação excelente, do ponto de vista bioquímico. Eu tenho um carboidrato e eu tenho uma leguminosa. Então, você pode combinar. É muito interessante que as pessoas tenham uma noção que não pode fazer essa combinação, mas eles são diferentes. O que a gente não pode é colocar 2 alimentos do mesmo grupo na mesma refeição. Exemplo, vou colocar um arroz e vou colocar um purê de mandioquinha. Não tem essa necessidade, porque os 2 são iguais. Aí eu sempre pergunto, você usa 2 calças jeans porque você gosta das 2 na mesma hora? Não. É ótimo, doutora. Então, por isso que a gente não pode colocar os 2 carboidratos na mesma hora. É criar uma rotina. Primeiro eu falo que é pensar no que você está comendo. Então, o pensamento é necessário que você tenha esse pensamento, não é no automatismo. O segundo ponto é aquilo que eu falo, você cria um comportamento diferente. Mas se você faz no automático, se você faz sem pensar, você não adquire um comportamento diferente. Então, essa que é a questão para a gente falar. Então, na visão da endocrinologia, eu sempre digo que a gente vai trabalhar com as nutricionistas, mas a gente vê a alimentação do ponto de vista bioquímico. Então, para eu estar aqui, eu tenho fonte de energia. Exato. Senão eu estaria aqui, oi, vamos falar, é verdade. Já tá mole, leve. Então, essa não serei eu. Eu vou estar falando com voz. Eu vou estar falando, vamos acordar para a vida. Então, precisa desse carboidrato. Agora, quando a gente fala desse carboidrato, eu preciso de construção. Aqui eu estou sentada em cima da musculatura. Essa musculatura precisa de proteína. Então, outro grupo de alimentos que vai nos dar o quê? Construção. Então, em geral, aquilo que eu digo, dependendo... A todo momento da nossa vida a gente está construindo. A criança precisa crescer. Para fazer esse crescimento, ela vai precisar de proteína, ela vai precisar de alimento construtor. Então, depois a gente vai estar falando, o adolescente. O adolescente tem uma curva de crescimento ainda muito mais importante. Se a gente for ver a cada mês um adolescente, nesse estirão de crescimento, eles fazem mais de 13 a 15 centímetros nesse período de um ano. Então, se a gente for falar, eles fazem muito mais de 1 centímetro por mês. É bastante. E para fazer isso, você precisa de proteína, não tem como. Você precisa de construção. Na idade dos 40, 50 que eu me encontro, eu estou desconstruindo, eu estou catabolizando, eu estou quebrando. Então, eu preciso dessa nutrição muito mais atenta para esse alimento que vai manter essa minha construção. Eu falo que quando a gente pensa no músculo, é o direito de ir e vir. Eu preciso de musculatura e a gente tem aí bastante, a gente tem mais de 200 ossos nessa estrutura. Essa estrutura, então, com estrutura de osso, vai precisar do quê? De musculatura para poder conduzir. Então, que é o caminhar, que é o ir e vir que eu falo. Então, precisa de proteína. Lipídios, que são as gorduras. A gente também precisa desses lipídios. Mas precisa de lipídio? Lógico, a membrana celular, a célula nossa, ela tem uma composição de fosfolipídio, de gordura. Então, se essa membrana, ela se desnatura, ela se quebra, quebrei uma célula, eu deixo de ter vida, eu deixo de ter qualidade. Nossa, então, a gente vai falar de lipídios também sobre esse aspecto. Mas, gente, tudo é elegância. Tudo equilibrado, né, a gente doutora? ganha Nada em hoje excesso. a batalha do arroz não combina com macarrão, né, doutora? Perderam. É um ou outro, não pode colocar os dois. Não, mas eu não gosto de comer macarrão com arroz, nem lasanha com arroz, não. Mas a gente às vezes tem naquele... O que você vai comer no almoço de domingo, né? As pessoas falam frango, arroz e colocam macarrão. Né? É muito comum nas histórias da família brasileira. Então a gente fala, é só fazer um. Então você vai ter o macarrão, vai ter o arroz, escolha. Vai colocar só Escolha o mais saboroso, que você gosta de comer mais. E daí tem a ver com quantidades, doutora? Perfeito. E então a gente vai ver que cada pessoa vai ter uma necessidade nutricional, vai ter uma necessidade
necessidade alimentar, baseado naquilo que ela faz de atividade física, baseado no que ela faz de rotina de trabalho, e tem que ter uma flexibilidade. Então, eu falo que esse modelo, você precisa, então, como eu falei, ter o pensamento e ter o entendimento. Então, eu gosto bastante de treinar, mas se porventura tem um dia que eu não consigo treinar, esse dia eu tiro um pouquinho do carboidrato, porque eu não preciso de tanta energia. Então, por isso que um plano alimentar, ele não pode ser estático, ele não pode ser parado. Ele vai ter mudanças de acordo com aquilo que eu estaria fazendo. Atividade física, de repente eu vou ter uma viagem, é um período mais estressante, então eu coloco um pouco mais de fonte de proteína para ter um alimento de longa duração, um alimento que tem um metabolismo mais lento, que é o lipídio, que é a proteína também. Nossa, legal. Muito legal. Doutora, que aí você sabe escolher, né? Isso, exato. A partir do momento que você tem um entendimento da bioquímica, então, de uma forma simplificada, carboidrato vai me dar energia. Sim. E ele dura pouco. Então, por isso que eu preciso de um outro alimento, de um outro grupo alimentar para me dar saciedade. Atire a primeira pedra. Quem não comeu uma maçã e não falou assim, comi a maçã e fiquei com fome. Nossa, sempre. Porque é uma frutose. A função da fruta não é para durar muito tempo. Não é para me dar uma saciedade por muito tempo. A função da fruta é para me dar uma energia rápida. Tá. Então, por exemplo, vou treinar. Eu vou precisar de uma energia rápida. Quem vai entrar? O carboidrato. Mas mesmo assim, eu precisaria de um outro nutriente para compor esse carboidrato, a frutose. E aí pode ser uma proteína que a gente pode estar colocando. Então, a gente pode juntar os alimentos porque eles terão finalidades, funções diferentes. Então, às vezes eu faço essa pergunta, é a mesma coisa de você ir num jogo de futebol de smoking. Não combina, né? Sim. Então, para o corpo também vai ter essa mesma estratégia. Então, você colocar, digamos assim, para dormir uma feijoada. Nossa. Então o corpo vai ficar falando assim, porque tá entrando tudo de gordura agora, gente? O que eu faço agora à noite? Vai armazenar, ele não consegue metabolizar. Okay. Então, durante o dia, eu falo que eu preciso de alimentos energéticos, que são esses carboidratos. E associado à proteína para me dar durabilidade, para me dar uma sensação de saciedade, para eu ficar com uma sensação com o cérebro, a informação, estou cheio, estou satisfeito. Então, por isso que a gente precisa das proteínas. E a gordura, eventualmente, também pode fazer parte dessa palatabilidade, desse paladar, em dar essa sensação de estou cheio, de estou saciado. Mas você comer uma maçã e achar que você vai ficar saciado é impossível. Mas não porque o seu corpo tem um problema, porque a maçã não tem essa função de durabilidade. Ela tem uma função de energia rápida para a gente oferecer. Por isso que ela fala de uma indicação num pré-treino, por exemplo. A gente pode estar colocando uma fruta sem Doutora, vem feliz. Um livro junto com a consulta, assim, tipo, porque, nossa, precisa estudar muito, né? A gente come só no impulso, sem pensar, sem saber. Aí eu tô pensando, nossa, eu como certo, mas não como errado. Tô em nhoque. Você já criou algum e-book, alguma coisa então, do tipo? Podem aguardar, a gente já tá pensando. Nossa, vamos ser amiga dela. Nossa, doutora, quer ser minha amiga? Contagem regressiva pra esse... Quando que sai? É semana que vem o e-book? Eu não diria que foi semana que vem. A gente entra em contato. Mas justamente para isso, para que as pessoas possam ter isso. Isso é educacional. Por isso que não pode ser de uma hora para outra. Então, na minha história de vida, eu passei por um processo de comer muito, como eu falei. Aquele café da manhã, depois eu passei por nada. E hoje eu vivo o meu melhor momento, que eu posso comer de tudo e com elegância. Que legal. E vive feliz, maravilhosa, né? Exato, pele melhor incrível. forma, exato. O problema não tá a comida, o problema tá em você. Vamos ser sincero, tá na pessoa. Como fazer essas histórias? Doutora, e essa associação? Eu sei que você cuida da saúde feminina também, né? É mais difícil uma mulher com sobrepeso, obesa, do que um homem? Porque a mulher é mais metódica, parece que ela é mais complexa, né? Sim. E boa pergunta. E é uma coisa que eu sempre digo para as pessoas. Por sermos seres complexos, mas quando a gente fala de nós, mulheres, seremos mais complexas pouco mais, ainda. Tem um plus aí nessa história. E por isso que não pode ser um tratamento baseado somente em um aspecto. Eu vou basear somente no hormônio. Eu vim na consulta porque eu tenho um problema hormonal. Esse problema hormonal, às vezes eu brinco, ele é um problema bocal. Então, se resolver a boca, o hormônio vai estar tranquilo. Fica tudo equilibrado. Porque é esse eixo que a gente vai estar falando. Então, do que você come, do que você treina e dessa parte hormonal que vai interferir. Mas tem algumas questões que são fundamentais para a gente estar colocando, né? Certo. Muita gente fala, o metabolismo fica lento com a idade. Isso é fato. Mas hoje também a gente sabe que, a partir do momento que eu ganho massa muscular, eu consigo ter mais mitocôndria, eu consigo ter velocidade metabólica. Então, isso não é uma... Como somos seres biológicos, a gente pode mudar. Esse metabolismo pode modificar. Então, não é algo que seja estático e seja uma lei única. Isso pode ter modificação. E para as mulheres, a gente vai ter que ter mais atenção. A gente vai ter que usar mais estratégias para ter o mesmo objetivo, para ter a mesma meta. Então, eu sempre digo que isso que vai ser importante, não basear o tratamento em um só aspecto. Eu vim, por exemplo, em casos de sobrepeso e obesidade, né? A gente, agora no pós-pandemia, é notório
notório que a gente teve um aumento desse quadro. Isso a gente não tem como falar, as pessoas ficaram mais em casa, embora a gente possa estar falando, já temos aí um ano e meio que a gente não fala de pandemia, mas hoje a gente tem os reflexos. Então, são 2 aspectos que eu vejo bastante e tem sido cada vez mais comum. As questões do sobrepeso e obesidade e as questões relacionadas com as questões comportamentais. Ansiedade, síndrome do pânico. Então, isso é impossível falar que isso não aumentou. Isso são números que a gente observa. E isso vai desencadear um comportamento diferente. Esse comportamento, uma ação e uma alteração da produção hormonal. Sim. Porque aí a gente fala de cortisol, que é o hormônio do estresse. O cortisol é um bom hormônio. Mas se eu tenho a liberação desse cortisol excessivamente, esse excesso de cortisol vai impactar. Então, quando eu tenho o organismo entendendo que tem um quadro de estresse, ele interpreta como se tivesse uma guerra. Sim. E se tem uma guerra, o que o metabolismo vai fazer? Ele vai ficando cada vez mais lento, porque não sabe quando vai comer. Ele entra no modo poupador. Então, eu falo que no modo não tem o nosso celular não fica... Quando a bateria está ficando baixa, ele não fala? Modo econômico. Exato. Ele entra no modo econômico. Então, dentro desse modo econômico, eu faço mais lipogênese, eu faço gênese de gordura. Poxa. Em uma guerra, você não sabe quando vai comer. Então, o organismo começa a armazenar. Então, se você não fizer essa abordagem do cortisol, do hormônio do estresse, eu não consigo ter resultado sobre essa questão do peso. E muitas das vezes, outra coisa que eu acho muito importante a gente colocar, eu vejo que ainda temos muito desse estigma que seja no sofrimento e na dor. Se o metabolismo está lento, vamos perguntar aqui, agora eu pergunto para vocês estão me perguntando muito. Pode perguntar. Se o metabolismo está lento e eu fico sem comer, esse metabolismo vai ficar o quê? Mais lento. Mais lento, porque ele não vai ter energia. Sim, Zero então energia. esse olhar que a gente fala, que não pode ser receita de bolo. Todo mundo deve fazer um jejum intermitente, não é para todo mundo. Então, no jejum intermitente, se preconiza que a pessoa pode ficar de 16 horas sem nenhum tipo de alimento. Mas se o corpo já não está recebendo nutriente e ele já está lento, ele fica mais lento ainda. Então, por isso que não pode ser uma receita de bolo. Então, cada indivíduo vai ter um padrão que a gente vai instituir de alimentação e dentro desse padrão de alimentação, isso que a gente fala, que é o comportamento. Eu tenho que me inserir na vida desse indivíduo. Então, o que ele faz, se ele está trabalhando mais, agora tem um modelo híbrido, né? Tem gente que está trabalhando nos escritórios, tem gente que está ficando mais em casa. 2 vezes por semana eu fico em casa, 3 vezes eu saio. Isso tudo é importante para a gente estar colocando. Certo. Então, a gente tem que desmistificar que a questão de ficar com fome será uma forma da gente conseguir emagrecer. Em um primeiro momento, a pessoa até emagrece em quilogramas. Mas quando a gente vai ver essa composição corporal, ela perdeu o que é mais de precioso. Ela perdeu o músculo. E quando ela sai desse processo, como ela perdeu o músculo, o metabolismo está mais lento, quando ela para de fazer o jejum intermitente ou qualquer modelo que ela esteja fazendo, ela ganha de novo o peso. E às vezes o dobro. Por que ocorre esse ganhar o dobro? Porque ela perdeu a massa muscular, que é a forma que ela encontraria de manter o metabolismo mais adequado. Certo. Então, por isso que essa regra de ficar sem comer, ela não funciona. E dependendo da idade, uma mulher de 40 anos, de 45 até... às vezes 35 anos, o metabolismo já está ficando lento. E se ele ficar sem comer, é aquilo que eu digo, ninguém trabalha de graça, gente, nem o corpo humano. A biologia sábia. Então, se a gente está falando sobre esse aspecto, né, eu trabalho e receberei. O corpo também está fazendo a mesma ordem. Sim. Eu estou trabalhando, batendo o coração, respirando, levando esse indivíduo, fazendo a locomoção, então eu preciso de nutrientes. Se eu não receber, eu fico no modo aí de poupar energia, né? Nossa, muito E a menopausa e alimentação, como que funciona isso? Também é aquilo que eu falo, de novo, as pessoas querem esse modelo estático, somos seres biológicos. Então, não tem como uma mulher na menopausa comer a mesma coisa que a de 30, comer a mesma coisa de 20 anos. Às vezes eu cito o exemplo, né? E as pessoas esquecem, talvez, né? Na amamentação, durante 6 meses, alguém fala de usar uma carnezinha, alguma coisa assim para aquela criança? Não, é o aleitamento exclusivo. Então, por quê? Ela precisa desse leite, porque ela precisa dessa proteína. Sim. E quando essa mulher vai entrar no processo, que tem que ser um tratamento não na menopausa, tem que ser na perimenopausa, tem que ser antes de entrar na menopausa. Precoce, né, Porque aí a gente já está cuidando desse corpo. Sim. Então, uma coisa que eu sempre digo, a menopausa não vem ao acaso. Todas nós sabemos que teremos a primeira menstruação, um período de ciclo reprodutivo, e depois entraremos na menopausa. Então, eu sempre costumo falar que a menopausa é como se fosse uma viagem. Quando a gente vai para um país diferente, para um lugar diferente, o que você faz? Você estuda o lugar, você estuda a língua, o que come, o que deixa de comer, o que eu vou fazer. A menopausa é uma viagem, que sabemos que iremos passar por essa viagem. Sim. Então, eu preciso entender o que significa essa viagem. Além da vida não reprodutiva, vai ter todo esse impacto biológico. E, mais uma vez, o que vai acontecer? Eu vou perder massa muscular, e se eu estou perdendo massa muscular, metabolismo mais lento. Se o metabolismo fica mais lento, se não houver uma ordem alimentar, a gordura
gordura toma lugar. Aí vem a gordura subcutânea e vem a gordura visceral. Que é o que estufa. Isso, o subcutâneo, o pneuzinho, que a gente fala, e isso vai impactar, porque quando você tem essa gordura subcutânea, impacta sobre as suas articulações. Sim. Então, a gente pode ocasionar problemas degenerativos nessas articulações. O outro momento, você aumenta a gordura visceral, aquela gordura que vai para o fígado, aumenta a chance de diabetes, pressão arterial, câncer de mama, tá ligado? Com gordura visceral. Olha. Sério? Sim, e as pessoas às vezes... Por isso que nessa idade as mulheres começam a ter câncer de mama, né? Mas nessa fatores, idade. dos fatores que podem acontecer. Então, o sobrepeso e obesidade acaba corroborando para ter mais ainda esse potencial aí para câncer de mama. Por isso que eu digo, então a gente pode se preparar para esse processo. Ele não pode nos ser pego de surpresa. Não é surpresa, porque a gente sabia que ia passar por esse processo. A gente vai passar, né? Sim. Então, a gente se armazenar de estratégias. De novo, eu sempre digo, eu estou aprendendo também com outras pessoas, gestão. Então, o corpo é uma empresa. Então, precisa de gestão. Então, tudo é importante para a gente ter os pequenos fatores para somar e a gente falar de qualidade de vida. Sim, então, a gente não pode ter mais esse estigma que uma mulher em menopausa será uma mulher fora do peso, doente, desmotivada, sem vontade, ela vai ter que ficar mais reclusa. Isso não cabe mais nos dias de hoje. A gente vai falando de um processo de menopausa, mas um processo que pode ser elegante. Aí, de novo, eu vou usar a palavra elegância e a gente pode falar de qualidade de vida. Mas esse preparo, aquilo que come de carboidrato tem que ser utilizado, tem que ser queimado. Então, comer o carboidrato na proporção. Obviamente que a gente vai usar e vai perceber que nessa mulher podem ocorrer também outras mudanças que a gente chama dos neurotransmissores. Então, tem um desequilíbrio aí que a gente pode observar. Então, a gente vê que essa mulher ela tem uma diminuição da dopamina. A dopamina é um neurotransmissor importante para a ação, para a nossa atividade. Então, às vezes, a gente vê muito que ainda a gente tem esse jargão que é só o hormônio, mas às vezes não é, pode ser neurotransmissor também. Então, tem que ser feita uma avaliação sobre essa questão de dopamina, a serotonina tão avaliada, o glutamato, que é um neurotransmissor totalmente excitatório, que pode estar presente nos adoçantes. Então, essa excitabilidade, em algumas pessoas, pode fazer o gatilho do quê? De ansiedade. E se eu faço um gatilho de ansiedade, eu faço um gatilho de um comportamento alimentar que não é adequado. Então, por isso que esse equilíbrio do que comemos, o que isso vai se refletir para o funcionamento, para a fisiologia do nosso organismo, não pode ser separado, porque está linkado. Então, o que a gente come afeta até a nossa saúde mental. Sem dúvida. Perfeito, isso mesmo. Que estoura no comer demais, no engordar. Sim, por isso que há um tempo atrás a gente não tinha essas informações. Então, a gente falava que todo indivíduo de sobrepeso e obesidade era apenas o culpado. Mas hoje a gente sabe que pode ser bioquímico. Então, pode ser a química inadequada, pode ser por esse desequilíbrio em neurotransmissores excitatórios mais aumentados do que inibitórios. Então, esse neurotransmissor excitatório, quando aumentado, pode fazer esse gatilho de fome. Ele pode fazer esse gatilho de nutrição. Então, aquele indivíduo, e se a gente, quando faz a anamnese, a gente tem algumas perguntas, gatilhos, a gente pode falar, ele fala para você, à tarde eu tenho vontade de comer pão, eu tenho vontade de comer massa. Porque ele está precisando de energia. Sim. Em casos mais extremos, ele vai falar que ele precisa comer até o doce. Porque o carboidrato grande, a gente fala que é o arroz, o pão, a massa, ele precisa ser metabolizado a unidade menor, que é a glicose. Então, quando eu falo de arroz, batata, eu estou falando de amido, é uma molécula grande. Esse indivíduo que ainda está no nível de comer o pão ou o arroz e ficar bem, fica com energia, ele ainda tem capacidade de digerir a unidade maior, macro, amido, na unidade menor. Mas tem gente que já está passando por esse processo há tanto tempo que ele vai conseguir ter energia. Eu preciso de doce, eu preciso de açúcar. Aí tem que ter um complemento. E aí ele está precisando já do açúcar refinado. Tá. Ele está tão desequilibrado que o organismo dele, ele não quer mais quebrar. Ele quer algo pronto e de imediato, que aí entra o doce. Então, hoje a gente tem como ter esses questionários que a gente vai estar avaliando se isso pode ser do modelo comportamental, mas ele traduz inicialmente uma alteração bioquímica. Essa alteração bioquímica impacta no meu comportamento. Então, por isso que não é só você é culpado, é definir e entender o que esse indivíduo passa do ponto de vista bioquímico para que a gente possa fazer as estratégias adequadas, né? E, doutora, o que a gente pode deixar, sei lá, de dica, um norte para as pessoas, pro ouvinte que às vezes não tem esse acesso, né? Uma consulta tão completa. Personalizada, exato. Né? O que a gente pode, que ele possa acessar, que vai facilitar ou melhorar, talvez?
Eu costumo falar que, assim, primeiro identificar, se a gente for falar do primeiro pilar, que é a alimentação, é identificar os grupos alimentares, o que é carboidrato, o que é proteína, o que é o lipídio, e lembrar desse conceito que é simples, é um por vez. É não casar, é não colocar os dois juntos. Do mesmo grupo. É aquele exemplo bobo que eu falei, ninguém usa 2 vestidos na mesma hora para gostar dos 2. Então, você pode usar até, vamos supor, o arroz na hora do almoço, e eu posso usar um purê de mandioquinha à noite, mas eu não posso comer os 2 juntos. Tá. Isso, é apenas isso. E a proteína? Nós precisamos de proteína em todo momento, porque a gente precisa de construção. A proteína é representada pelo ovo, pela carne, peixe, frango. Então, todas essas formas de proteína são importantes. E, às vezes, eu vejo alguns comentários assim, mas eu comi no almoço e no jantar. E no café da manhã, seu corpo não trabalha? Então, na hora da manhã... Então, por isso que precisa. Seu corpo trabalha o dia inteiro, né? Sim, e você precisa remunerá-lo sobre esse aspecto. Então, por isso que precisa ter um café da manhã. Não é o exagero, mas precisa ter um café da manhã adequado. E o que seria adequado, Suzy? É isso que a gente está falando, um carboidrato e uma proteína. Certo. E uma proteína que eu falo que tem uma expressão, porque não basta assim, eu vou comer uma proteína e não ter essa quantidade adequada. Ela tem que ter uma quantidade para que isso possa ser metabolizado, digerido, e isso vai sair... Quando eu falo de proteína, ela vai ser clivada, quebrada, uma unidade menor, que é o aminoácido. Aí esse aminoácido, que ele vai ter a sua junção e vai ter a função. Uma hora vai para o cabelo, uma hora vai para a unha, uma hora vai para os ossos, uma hora vai para os tendões. Por isso que é importante você fracionar essa alimentação e não deixar também a alimentação estanque. Outro ponto que a gente também tem que estar lembrando que é a questão intestinal. Eu costumo brincar que o nosso intestino tem um guarda-belo. Vocês sabem quem é um guarda-belo? Não. Essas meninas não tiveram infância. Guarda-belo. Não, mas você pode explicar pra gente. Então, eu sempre digo que eu tenho que arranjar comparações para as pessoas poderem entender. Então, no nosso organismo, eu falo que tem um guarda-belo. Guarda-belo, para vocês que não sabem, existia o manda-chuva, é o chefe do desenho animado. Tá. E tinha o guarda-belo que ele ia fazendo, né? E os gatinhos iam passando, ele falava para vocês, não, vamos para cá. O nosso intestino é um guarda-belo. Então, tudo aquilo que eu vou consumir, ele vai ser digerido. Então, o alimento passa pelo esôfago cervical, chega no esôfago torácico e vem para o nosso estômago. Aí, o estômago, ele vai distribuir esse alimento para o intestino. E o que o intestino nosso vai estar fazendo? Tá precisando de mais cabelo ali. Sobe a proteína que ela comeu. Ela tá ali desmineralizando aquele osso, uma osteopenia. Ele vai distribuir os nutrientes. E aí que tá um ponto, porque às vezes eu tenho pessoas que têm até um bom roteiro de alimentação, mas ela não tem um guarda-belo funcionando. O intestino dela tá inflamado. E aí não absorve. Não faz nada. E não direciona. Então, às vezes vai perder essa proteína, inclusive, porque esse intestino tá inflamado. Então, acaba acontecendo uma barreira. Então, hoje eu falo que a gente não é só aquilo que a gente come, a gente é aquilo que a gente consegue absorver. Tá. Se eu não tiver absorção, eu não consigo ter esse alimento que foi ingerido adequadamente no seu local de efetividade. Certo. Então, por isso que a gente tem que ter, agora vocês entenderam, o guarda-belo, Sim. que vai distribuir a comida para esse lugar. Então, por isso que fica mais fácil quando eu falo para o paciente, não é só o que você come, mas aquilo que você consegue absorver. Então, dentro dessa trajetória da endocrinologia, eu vou ter que estudar o seu intestino. Não tem como, Tem como desinflamar o intestino... Assim, além da alimentação, tem como desinflamar o intestino por outros métodos? Não só pela alimentação? Perfeito. Então, é bem isso que a gente fala. Como somos seres complexos, a gente não pode basear nenhuma estratégia apenas pela alimentação. Obviamente, a alimentação, mas a gente vai estar falando dos probióticos, que eles atuam bastante sobre esse aspecto, a qualidade nutricional. Então, eu já ouvi uma frase, não sei nem de quem, que fala que assim, a gente não pode somente rasgar os alimentos, né? A gente tem que descascar. Então, é esse tipo. Então, sair um pouco dos alimentos processados, que num primeiro momento, eles nos dão, talvez eu falo que momentos de alegria, mas eles não são alimentos felizes, porque ele te rouba a felicidade. O que é roubar a felicidade? Que vai ser a doença. Então, quando a gente vai falar de intestino, a gente vai estar falando, num primeiro momento, a gente falou, de novo, vamos passar para o primeiro andar da casa, que é o primeiro pilar de saúde, a boca. Água. Tem gente que não toma água. Então, como é que vai fazer cocô? Não vai fazer. Não vai funcionar. Vai ficar ressecado. Não tem hidratação. Então, o nosso intestino, então eu falei do esôfago cervical, torácico, estômago e intestino. E a gente tem um intestino grosso que vai fazer essa formação das fezes. E isso é fundamental importância, né? A gente ainda vê que tem algumas pessoas que ficam, mas você vai me perguntar disso? Mas é uma consulta. Temos que saber do seu melhor cocô. Melhor perguntar agora do que depois, né? Quando tiver tudo. Mas eu brinco porque não tem como. Ele traduz tudo aquilo que você absorveu ou não absorveu. Então, por isso que a gente tem que estar atento. Então,
vai começar desde uma hidratação adequada. E outro aspecto que é importante, né? A gente deve ver muito o conceito de hidratação. Então 2 litros de água. Mas para quem, cara pálida? Depende do seu peso. É específico. Então, uma pessoa, às vezes, ela pode ter 50 quilos, ela vai tomar uma quantidade de água. Vai ser a mesma quantidade de alguém de 80? Não. Perfeito? Então, a gente tem que fazer uma prescrição sobre essa questão de água. água. Tudo que é em excesso também pode dar problema, né? Sim. Uma pessoa, por exemplo, que não toma nada de água, amanhã vai tomar a quantidade que o corpo dela precisa de uma paulada assim, ela vai ter problema, não vai? Sim, e o corpo não sabe nem o que tá acontecendo. Por que eu tô sofrendo? Não vai saber levar. Que enxurrada é essa? Que dilúvio que é esse aqui? Porque agora vindo essa churrada de água, ele não sabe nem o que fazer. Então, é um ato de consciência, algo que eu tenho pensado muito. Por isso que a gente fala dessa questão que é educacional. Então, muitas das vezes, essa pessoa tem um comportamento ditado por uma educação. E a gente vai precisar entrar nessa forma de educação para fazer com que ela tenha saúde, para que ela tenha plenitude. Quebrar essa cultura e quebrar essa crença. Que o processo de emagrecimento tem que ser no sofrimento, que a gente precisa ter saúde, eu tenho que me abster de comer todas as coisas. Não, eu preciso ter elegância. Mas eu não posso fazer da minha vida, eu só vou ser feliz se comer um doce. Então, sua vida vale pouco. Exato. A vida tem muito mais coisa além do doce. Mas a gente pode fazer o doce parte da nossa vida? Lógico que pode. Mas, de novo, com elegância. E não deixar... Eu falo também buracos. Então, se eu fico muito tempo sem me alimentar, quando eu chegar em casa, eu vou comer o pé da mesa. Então, por isso que a gente tem que fracionar e esse equilíbrio que a gente fala com a proteína, com o carboidrato. Então, de novo, a gente voltando para essa questão intestinal hoje, é ponto fundamental. Então, muito do comportamento que as pessoas possam apresentar de irritabilidade, ela pode estar ligada também com uma constipação intestinal. Muito do que ela pode apresentar, queda de cabelo, a queda de cabelo pode estar sendo alimentada por esse intestino não está absorvendo os aminoácidos, não absorve um zinco. Então, são minerais que são importantes sobre esse ponto de vista. Então, são todos esses fatores. E quanto mais a gente conseguir entender, compreender esses fatores, a gente vai falar de saúde. A gente vai falar de plenitude, que é onde o ser humano tem que estar pleno, não pode estar quebrado, né? Não tem o conceito... você não tá tão ruim assim, né? É feio falar disso. A gente tem que falar dessa elegância, de toda a plenitude do ser humano, né? Nossa, muito bom. E quanto tempo para aumentar a imunidade do seu intestino, melhorar a qualidade de vida dele? Quanto tempo isso? Qualquer informação, e principalmente quando não há essa informação, ela demora um período. Então, para eu fazer uma síntese de uma proteína, aí às vezes o hormônio tem que fazer pelo menos umas 12 semanas, em 3 meses. Então, isso a gente não vai acontecer de imediato. E isso a gente também tem que orientar as pessoas, porque hoje a gente vive numa sociedade extremamente imediatista. Então, ela acredita que ela vai começar essa semana e o intestino amanhã vai estar às 10. Isso, o intestino vai funcionar. Às vezes não, mas porque ele ainda não tem essa comunicação neurointestinal, para que ele possa reproduzir. Mas ao mesmo tempo que ele depois consegue reproduzir, isso vai se traduzir em estado de ânimo, disposição, cabelo, unha, parte muscular. Então, às vezes, eu vejo que as pessoas querem ir para academia e treinam tão intensamente, mas não tem alimentação para isso. Então, o músculo é um tecido nobre, é um tecido que gasta. Então, para ter esse músculo, eu vou ter que ter uma alimentação adequada. E para ter uma alimentação adequada, eu tenho que ter um intestino, um guarda-belo funcionando bem. Senão, não tem absorção nutricional. Então, a pessoa vai, às vezes, colocando mais proteína, mais proteína, mais proteína. Mas se não tem absorção, não precisa. É isso que a gente fala, é essa elegância, não é o fato de eu comer grande quantidade que eu estaria fazendo bem ao meu organismo. Às vezes não, porque ele não precisa disso tudo de quantidade. Será individualidade. Então, a gente sempre fala que é individualidade metabólica. Então, por isso que eu não tenho como colocar uma vitamina igual para todo mundo. Sim, poderíamos utilizar as mesmas vitaminas. Então, eu uso o B12, eu uso o B6, eu uso a riboflavina, mas cada uma aqui terá uma quantidade, uma dosagem que vai ser específica para esse organismo. Eu ia te perguntar mesmo se você passa algum suplemento para ajudar a melhorar esse intestino, aumentar a imunidade, o metabolismo, algo para desinflamar o intestino. Você passa alguma fórmula? Sim, a gente precisa. E dentro dessa forma é isso que a gente vai estar colocando, os probióticos para a gente trabalhar, prebióticos, essa questão da fibra, instruir sobre essa questão da água. Então, é todo um reformular o pensamento para que esse pensamento ele tenha a informação adequada para mudar o comportamento. Legal. Então, muitas das vezes as pessoas não têm um comportamento diferente porque elas não sabem nem como executar e como mudar esse comportamento. E tem que ser gradativo. E eu digo sempre, né? A ideia, por exemplo, na clínica, que todos tenham a mesma linguagem. Porque isso vai ter que passar por um processo de repetição. Quem tem criança pequena?
Como é que é? Não coloca o dedo na tomada, não coloca o dedo na tomada. Né? Várias vezes. E pra gente reproduzir e modificar essas crenças que nos colocaram, vai demorar tempo. Sim. E esse tempo a gente vai ter que ter com esse paciente, ofertando para ele essa qualidade alimentar. Errei, volta pro caminho. A gente pode errar. Também uma outra coisa que pode existir, a gente não está acertando todo o tempo. Lógico que queremos acertar. Mas quando eu tenho um comportamento, às vezes, enraizado de 20 anos, não vai ser apenas em uma consulta que eu vou conseguir reproduzir e modificar um comportamento. Sim. Eu precisaria de muito mais tempo sobre isso. E tempo porque é bioquímico. Cabelo, unha, demora um tempo para fazer Sim. isso. E a gente fala, né, cada vez mais o que a gente fica para armazenar o conhecimento e ter esse conhecimento demora um tempo. Porque às vezes eu vou ter que limpar essa casinha chamada cérebro para que ela possa ter um novo conceito de informação. E hoje as pessoas querem ter a experiência, mas para passar pela experiência tem que ter o processo. E é isso que a gente vai construindo. Exato. Às vezes mas para a gente chegar lá, né, na praia, a gente passa pelo trânsito, Sim. a gente passa pelo caminho, para poder chegar e ter esse benefício. Né? Assim, ela passou por um processo doloroso. Agora, filha, é só vitória, é só glória. Olha o corpo dela, a pele, entendeu? O estilo de vida. Mas foi uma construção de tudo. Aí que eu encontrei o esporte. Porque como me tiraram a comida e para uma criança, isso também pode acontecer. Outra coisa que é importante. A comida dá alegria. A comida dá felicidade. Sim. E a felicidade que me colocaram para aquela criança, naquela época, no início de adolescência, é que será feliz se você tiver o cuscuz, a canjica, o bolinho de milho. Para vocês terem uma noção, a gente chegava da escola na sexta-feira, a gente podia passar pela padaria, eu e meu irmão, a gente vinha comendo pão até chegar em casa. Então, e quando a gente chegava em casa, na sexta, a gente tinha direito a 2 bolos. Imagina, eram 2 crianças. Uma comia, sei lá, de chocolate, o outro comia de laranja, mas eram 2. Então, era uma cultura Sim. muito envolvida nessa questão do doce. E eu tive que desconstruir aos 12 anos de idade, porque não tinha. De uma hora para outra eu tinha tudo. Acabou. E de repente não tinha nada. Então, eu tive que me readaptar a fazer isso. Aí eu fui pro esporte. Porque eu tinha que ter alguma outra bioquímica boa. Essa bioquímica boa que me dava prazer, que não era do doce, que não era da comida. Então, eu comecei a fazer o vôlei. Aí foi um encontro com algo que me dava também prazer, que me dava alegria. Porque eu só tinha ausência. A família foi modificada totalmente pela dor. Tem alguém doente. E todo mundo tem que passar por esse processo de doença. Não necessariamente. Ele pode ser uma passagem, obviamente, para um estilo de vida. Imagina, se do 0 aos 12 anos, a memória do meu tecido adiposo era um tecido adiposo gordinho. As minhas células de gordura estavam cheias de gordura. Então, se isso se reproduzisse, era muito mais fácil hoje ser uma mulher adulta em obesidade e sobrepeso. Então, ali foi cortado o vínculo, ali foi cortada a bioquímica do sobrepeso e obesidade para entrar numa outra bioquímica. Mas teve que passar por um processo de ruptura. Sim. Não precisa ser da maneira como eu passei. Isso é efeito de choque, mas gradativamente você pode mudar. Isso que eu falei. É mudar o pensamento, que muda a ação e, consequentemente, você consegue mudar um comportamento. Nossa, excelente. Legal. E, doutora, frente a tudo isso, né? Dessa sua história, os seus pacientes, o que você deixaria de mensagem para as próximas gerações, para a atual mesmo? Uma dica que faria diferença. Eu sei que já compartilhou muita coisa, né? Sim, foi super generosa, muito bom. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem. Se cuidar. Eu falo a palavra elegância, né? Muita gente fala, por que você fala elegância toda hora? Porque é bem isso, né? A real identidade do ser humano é para ter vida e vida e abundância. E é para ter saúde, saúde e abundância. Então, pensando sobre esse aspecto, não tem como a gente aceitar de uma forma medíocre. E aquelas coisas que às vezes eu escuto, né? Minha família é assim. Minha mãe era diabética. Hoje a gente tem epigenética que nós estamos baseados. Então, a genética pode até não ser tão boa, mas fora, o meu ambiente adequado. Então, como certo, eu pratico atividade física. Então, o que eu posso passar para as pessoas é isso. Eu falo que eu adoro paciente rebelde. Mas não é rebelde a favor da doença, é contra a doença. O meu time é esse. O que a gente pode fazer para a gente melhorar essa qualidade de vida, a vida das pessoas? E a gente tem que estar constantemente buscando isso. Como somos seres biológicos, não é somente essa realidade. Daqui a pouco ela pode modificar. Mas se você está no caminho do bem, isso contagia. É um contágio do bem, né? Então, não é aquela contaminação. É assim, minha mãe era assim, minha tataravó. Às vezes as pessoas... e segue. E segue. A gente pode fazer um outro formato, mas para esse outro formato a gente tem que estar atento ao nosso corpo, à qualidade de vida, à disposição. Nós precisamos ter essa disposição, a gente precisa ter esse estado de ânimo, que vai repercutir para tudo, a criatividade. E eu tenho colocado, né? Então tem que ser a saúde que a gente fala, física do corpo, a saúde mental, mas essa
saúde que eu falo, que movimenta o ser humano, que esse espírito engajado em crescer, em evoluir, em expandir. Esse que é o aspecto. Vocês viram que eu tenho uma expansão totalmente dos braços, entendeu? Aqui também. Eu tenho que me policiar muito aqui para não... E eu vou me expandindo. Né? Então, pensar isso. Somos seres evolutivos e evoluindo no processo. Então, a gente tem que galgar. É step 1, step 2, step 3. Isso não tem parada. A única forma que eu falo de parar é a morte. Mas enquanto houver vida, a gente tem que estar buscando ser feliz, ter saúde. Viver da melhor forma, né? Sem dúvida. E com essa elegância, né? Para não ter medo. Comi e fico com medo. Não, comi e agora eu vou consertar se eu fiz o errado. Ou comi e estou escolhendo de uma forma melhor. Mas não ter medo, né? O medo é quando a gente não tem informação. E procurar informações mais adequadas, né? Isso também é importante. Hoje a gente vive em um momento que eu digo assim, informações todo mundo tem, mas a gente precisa ter conhecimento. A partir do conhecimento, a gente vai ter sabedoria. E isso que é o ideal. Não só, vira para a direita ou esquerda. O caminho da direita vai seguir aqui, vai te trazer isso, vai te trazer aquele outro benefício. Ter informações. A verdade liberta, né? Então, quando você descobre a verdade, você não quer mais isso pra sua vida, né? Não quer qualquer realidade, você quer a verdade. Você que chutou o balde em casa, corre atrás do balde. Segue a doutora lá, marca uma consulta com ela, busca o balde, vamos recuperar esse... Isso mesmo. Não é? A saúde, viver bem. Exato. Se alguém quer te acessar, doutora, quais são os caminhos, assim? Pode ser pelo Instagram, né? Que é doutora_Suzy. Suzy do meu nome é Suzy. Tem o da clínica também, que podem estar acessando, que é o 983450016. Ok, a gente deixa na descrição também, né? Com certeza. Obrigado por tanto conteúdo. A gente quer te presentear. Olha. Uma caneca do programa, do nosso podcast. Ai, obrigada. E mais um presente. E um combo da felicidade, da beleza, pra ficar ainda mais linda, né, Fabi? Se é que dá, né? Uau, que alegria. Se é que dá. Obrigada, que fofo. Obrigada, espero que você doutora. goste, use bastante. Lógico, sempre temos novidades, isso é bom, quem não gosta. Quem não gosta de um produtinho, né? Um presentinho. Ai, que lindo. Um sabonete. Ai, que lindo, embalagem. 5 gotas. Esse é um sérum facial maravilhoso. É? Pra você estar usando no seu dia a dia. Obrigada. Imagina, a gente que agradece. Adorei. E te esperamos mais vezes aqui no nosso podcast pra gente conversar de muitas outras coisas, né, Fabi? E você de casa também. A gente te aguarda no próximo episódio. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do É Coisa Séria. Sorry. Essa vai pro... Não, tem que ir por ela, porque só eu me lasco. Eu nunca erro. Não, agora você vai pro...